E eu acho que agora a gente já pode entrar mais firme no assunto. Está passando aqui embaixo, para quem está assistindo, no rodapé, o endereço do site, onde a gente desenvolve algumas ideias, coloca aqui, inclusive as matérias que eu vou conversar aqui com vocês, estão ali nesse blog, quem quiser acessar, ou então depois dar uma consultada, discutir em casa, ou passar para alguém, fica absolutamente à vontade. É para isso que nós estamos aqui. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. A nossa live recebeu um nome bem peculiar, né? Terra ao Extremo. E eu acho que eu não preciso nem explicar o porquê. Está todo mundo vendo e vivendo isso exatamente desse modo, né? Ao extremo. E eu começo justamente com uma matéria que andou rodando todos os noticiários e na internet, em canais abertos, inclusive, falando sobre o núcleo da Terra. Acho que vocês lembram, né? É de janeiro, 2, 3 semanas atrás, aí, um pouquinho mais. A internet, principalmente, não o lado negro, o lado obscuro da internet, mas o lado dos noticiários da internet saíram divulgando aí que, né, dois cientistas chineses, 2 sismólogos chineses, colocaram aí, né, publicaram um estudo, e nesse estudo estava dizendo que, olha, o núcleo da Terra desacelerou, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não, eles chineses não disseram isso. O que aconteceu foi que logo que eles publicaram esse estudo, as pessoas interpretaram da maneira como acharam melhor. E para piorar a situação, isso na minha modesta opinião, essa piorada na situação, as fakes que vieram a partir da publicação do estudo dos chineses, vieram também pelas mãos de pessoas do métier, do meio científico. Então isso me assustou um pouco, né? Peraí, como é que esse pessoal que, né, por força da própria, né, da própria formação, né, tem algumas noções e tal, como é que o pessoal sai falando esse monte de coisa? Qual é o problema principal, então? Espero que vocês já tenham mais ou menos sintonizado a questão aí da desaceleração do núcleo da Terra e as possíveis consequências que o pessoal saiu alardeando por aí. Teve até gente que falou, não só está desacelerando, como inverteu, parou e está rodando ao contrário. Então, o que isso representa para o planeta? Então, vamos por partes, porque o assunto é um pouco complicado, e eu preciso esclarecer isso para vocês. Então, vamos lá. Os 2 cientistas, só como referência, são da Universidade de Pequim, são tidos no meio científico como excelentes cientistas. Os caras fazem prospecção, estudam o núcleo da Terra. Eu tenho que fazer uma ressalva aqui, mas deixa eu terminar a frase. Eles estudam essa questão do núcleo da Terra desde 1995. São 29 anos aproximadamente a que eles se dedicam a esse tipo de estudo. E como vocês sabem, não dá para a gente... O núcleo da Terra é, de uma certa forma, teórico, porque ninguém chegou até o núcleo da Terra para falar, é verdade, tem um núcleo sólido, uma bolinha girando lá de ferro maciço, e tem um núcleo líquido ao redor desse núcleo sólido. Ninguém foi lá para ver, ninguém sabe de fato o que é, mas existem suspeitas que são apoiadas por outros, estudam também. Então, a coisa mais aceita é de que existe no núcleo da Terra, no centro da Terra, 2 núcleos fundamentais ao nosso funcionamento de um modo geral, que é o núcleo sólido, que é de ferro fundido, né, basicamente de ferro, girando em altíssima velocidade, e o núcleo líquido ao redor dele de ferro líquido e de outros minerais também, de outros metais, mais líquido, né, abarcando o núcleo sólido, também em movimento. Bom, como é um assunto importante, não adianta eu também seguir sem explicar uma outra coisa para vocês. Não sei se a gente já teve a oportunidade de falar anteriormente aqui, mas quando o nosso planeta se formou, era na realidade, nesse espaço que nós ocupamos aqui, em tese, numa órbita ainda não bem definida naquela época ao redor do Sol, do nosso Sol, um material gasoso, um material mineral, elementos primordiais, tal, estavam ali rodeando um determinado ponto do espaço. De repente, esses materiais começaram a se atrair e começaram a se conectar. Importante vocês entenderem que quando eu falo conexão, eu falo de fusão, junção. Eles se misturavam. E essa mistura criava reações. Essas reações criavam calor.
e esse calor fundia os elementos. É engraçado, desculpe, não me vem outra palavra à cabeça, mas é interessante, é engraçado, que em toda a mecânica de formação do universo, ou de corpos celestes no universo, e sempre entra em cena nessa hora, logo que começa essa história da fusão, entra em cena uma força que a gente pouco compreende ainda hoje, né? É uma força que parece que ajuda a juntar esses elementos para formar essas estruturas, né? Os planetas, tal, etc. De repente, vocês tentem me acompanhar aqui, os elementos que se juntaram começaram a formar uma coisa cada vez maior, né? Chegando basicamente ao tamanho, ao volume que a Terra tem hoje. E logo que esses materiais estavam ali fundindo tal, e se acomodando nessa nova estrutura, os elementos mais pesados desceram para o centro, para o meio, para o núcleo. E esses elementos eram ferrosos, esses elementos foi justamente, ou basicamente, o ferro. O que tinha de ferro nessa mistura que formou a Terra afundou durante esse processo de fusão, afundou, foi para o centro. E na medida que ele foi descendo, os elementos e essa fusão estavam dando movimento, estavam dando os primeiros movimentos a essa coisa ainda sem forma que era a Terra. Isso tem 4,5 bilhões de anos, eu acho, se não me engano. A Terra era uma bola de fogo, né? Depois que isso tudo estava meio que assentado, o núcleo de ferro da Terra já estava ali girando, porque ele já foi envolvido por esse movimento inicial. É que, assim, existem muitas divergências. Então, alguns cientistas alegam que o movimento veio antes do movimento mecânico do núcleo. Outros dizem que não, foi o movimento do núcleo que deu a partida no movimento de rotação da Terra. Seja como for, a Terra estava incandescente, né? Logo depois que a coisa toda tomou uma certa forma, o núcleo já estava lá e a Terra já estava girando. Não sei se foi um que começou ou se foi o outro que começou, mas ela já estava girando. O fato é que, para nós, hoje, é importante saber que o movimento do núcleo auxilia, mantém, sustenta a rotação da Terra. Vocês já pararam para reparar em alguma ilustração bem feita sobre o movimento de rotação da Terra, mas o nosso planeta gira no sentido anti-horário. O que isso tem a ver? Nada, tá tudo bem, podia ser no sentido contrário. Mas é engraçado que algumas estrelas, muitos planetas giram no mesmo sentido, tá? Mas a Terra, como talvez não pudesse fugir do padrão, ou essa força que a gente não consegue ainda entender direito, que dá aquela primeira mexida, ou envolve a todos os corpos celestes, dá sempre aquele cutucão e o troço começa a virar anti-horário. O importante para nós é saber que o núcleo da Terra passou a ser o sustentáculo desse movimento, certo? Então a Terra ela é mantida em rotação por causa do movimento giratório dos dois núcleos, principalmente do núcleo sólido. Muito bem, mas vocês que acompanham o canal há bastante tempo sabem também que esses núcleos são responsáveis por uma outra coisa, tão importante quanto o movimento de rotação da Terra, que é a geração do campo magnético terrestre. É o efeito dínamo que o pessoal fala. Então, como aquele núcleo sólido gira dentro banhado pelo núcleo líquido, ele, na fricção, nesse tipo de velocidade, ele gera feixes de campo eletromagnético que vazam pela superfície terrestre e formam uma grande manta, um grande tecido que reveste o planeta todo, e é um tecido eletromagnético. Quando os chineses, então, disseram, olha, gente, está tendo variação na velocidade dos núcleos, ou do núcleo sólido, que é o que o pessoal mais foca, então começaram a vir algumas preocupações. Como eu te falei no comecinho, algumas pessoas, né, literalmente desandaram, né, e falaram um monte de bobagem, mas o fato em si é que os chineses confirmaram com um pouco mais de firmeza algo que já se sabia. E é tão importante isso que eles descobriram, que eles confirmaram através dessa observação de 29 anos sobre o núcleo da Terra, que agora a gente começa a entender um pouco melhor o porquê o campo magnético terrestre hoje, e ao longo de um certo tempo, vem variando demais o campo magnético terrestre. Há uma
Há uma situação que eu já mencionei em programas passados, mas de repente não ficou, né, claro o suficiente, ou é difícil de lembrar numa altura dessa, mas é aquilo que a gente chamava antigamente de excursão magnética. Nome engraçadinho, mas era para dizer, era para nominar o processo de inversão, ou de quase total inversão dos polos magnéticos. O polo que estava situado no polo norte do nosso planeta, né, trocava de lugar com o polo magnético situado no polo sul do nosso planeta. Excursão magnética, por que a palavra excursão? Porque, na realidade, ele não fazia a volta completa. Ele ia até um certo ponto, como está agora, e depois voltava. Excursões, é como se ele saísse para dar uma volta e depois retornasse. É por isso que ficou esse nome meio esquisito, excursões magnéticas, enfim. E hoje, então, se entende que essa diminuição, essa mudança de comportamento na velocidade do núcleo da Terra impacta diretamente, obviamente, nessa questão das excursões dos polos magnéticos. Então, pronto, já começamos a chegar numa coisa que era super importante, porque estudos que complementavam o entendimento dessa questão do campo magnético, falavam assim, meu Deus, se o campo magnético sumir, o que vai acontecer? Se for uma inversão total de polos magnéticos, o que pode acontecer? E aí, mais uma vez, o povo especulou o que queria e o que não queria a respeito disso. O que eu posso afirmar para vocês, que é certo, que já é garantido, é que, assim, já traz algumas consequências, essa variação do magnético, ora ele, em alguns pontos ele fica mais fraco, em outros ele está mais forte, de repente inverte essa posição. O que eu posso dizer para vocês é que, afetando a magnetosfera, afetando o campo magnético terrestre, coisas interessantes e muito importantes passam a acontecer. Dentro dessa mesma matéria que falava dos chineses e essa descoberta, né, o pessoal colocou, olha, as marés, isso não é tão assim. Sequências das quais eu queria realmente discutir com você sobre esse assunto estão mais ligadas ao que aconteceu há 2 semanas atrás. Eu estou falando do terremoto da Turquia, por exemplo. Tá? Já já a gente chega lá. Tem a ver com as mudanças climáticas também. Isso favorece uma série de questões. Mas o mais importante de tudo, que é o nosso próximo tópico, inclusive, é a questão dos terremotos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que eu ia abordar uma questão ligada ao Sol? Então, abre um parênteses aqui para mim, por favor. Eu vou falar agora um pouco sobre o Sol. Todo mundo preocupado com o dia a dia, mas ninguém se preocupou, ninguém lembrou que a gente está no 25º ciclo solar. O que isso quer dizer? Esse ciclo solar é formado pelo mínimo e o máximo solar, esse período em que o Sol vai da sua menor atividade eletromagnética à sua maior e mais intensa atividade eletromagnética. Isso acontece num período de aproximadamente 11 anos, na verdade são 22 para dar tudo completinho. E eu acho que já comentei, talvez quem segue o canal já sabia, eu vim avisando que os especialistas em Sol estavam dizendo, olha, o Sol está diminuindo cada vez mais a sua atividade eletromagnética. Mais uma vez, saíram outras notícias absurdas, mas isso é absolutamente normal. Houve momentos no passado, 2 séculos atrás, em que o Sol entrou naquilo que se chamou mínimo de Malden, mínimo não sei de quem. Umas 3 vezes ele aprontou dessas. A atividade eletromagnética na superfície do Sol caiu bastante, né? E há pessoas, inclusive, que associam essa diminuição da atividade eletromagnética com uma moderação, uma diminuição da capacidade do Sol de aquecer, de transmitir calor e luz, etc. e tal. O que foi, inclusive, o que é debatido até hoje, quando algumas pessoas dizem que durante os mínimos solares houve uma mudança climática, houve uma queda de temperatura aqui na Terra, mas talvez seja por outro motivo, que não esse daí especificamente sobre o Sol. Mas não dá para a gente entrar nisso agora. Como eu estava falando para vocês, 25º ciclo, e nós estamos no momento desse ciclo solar em que o Sol começa a... Imagine uma curva, né, um gráfico com uma curva, a atividade solar está aumentando, porque em meados de junho, julho do ano que vem, 2024, nós estaremos atingindo o máximo solar desse 25º período. Vai ser o momento em que o Sol vai estar literalmente bombando, né?
vai estar com muita atividade solar, apesar de ele estar vindo numa diminuição sistemática a cada ciclo, mas ele vai atingir o top da atividade magnética em junho ou julho de 2024, e aí começam os nossos problemas. Se os chineses descobriram que o núcleo está variando para baixo a velocidade da sua rotação, é a mesma coisa que dizer, olha, por conta disso, então, o nosso campo magnético vai estar meio que precário, deficiente. E quem assiste, quem acompanha o canal aqui, sabe que a magnetosfera, o campo magnético terrestre, é responsável, grosso modo, tá? Não vou entrar nos detalhes agora, pela proteção da superfície do planeta em relação à radiação que vem do Sol, vem do espaço profundo, né, que seriam os raios cósmicos, etc. Bom, se o Sol vai aumentar a sua atividade eletromagnética e o nosso campo magnético vai estar meio magrinho, o que a gente pode esperar dessa situação? Sismos. E mais sismos. Por que eu estou batendo nessa tecla hoje? Porque é recente a informação, com base científica, de que o Sol interfere diretamente na produção de sismos aqui na Terra. E como ele faz isso? É meio subjetivo, mas eu vou tentar explicar. Todo mundo já ouviu falar em vento solar. Vento solar chega aqui todo santo dia. A diferença é que tem épocas em que o Sol está mais nervosão e que esses ventos solares chegam com uma altíssima velocidade. O que é o vento solar? É um plasma, é um fluido plasmático cheio de partículas eletricamente carregadas, mas quando a gente tem os ventos solares de altíssima velocidade, nós temos então plasmas altíssimos de muita eletricidade, muito carregados eletricamente falando. E quando eles chegam aqui na Terra, eles tentam atravessar a atmosfera e o campo magnético terrestre, e parte desses elementos ficam retidos na magnetosfera, na camada magnética da Terra. Outra parte passa e chega na última camada, praticamente abaixo do topo atmosférico, na parte de baixo, chamada ionosfera. Essa ionosfera tem um papel importante, tem a ver com a ressonância Schumann, então depois a gente conversa sobre isso. Mas então, e o que não fica nem lá em cima, e nem na ionosfera, despenca aqui embaixo, cai aqui embaixo. E essa parte que bate, literalmente, com o solo, os pesquisadores descobriram que quando a magnetosfera nesse ponto, num determinado ponto, está mais fraca, quando cai essa carga eletromagnética sobre a Terra, sobre o solo, se esse solo, por acaso, for a ponta de uma placa tectônica, reverbera. E aí, o que acontece? É como se, né, imaginando que as minhas mãos representem as placas tectônicas, essa pressão eletromagnética faria esse movimento aqui, e desse movimento originariam as vibrações para provocar sismos em direções, radialmente falando, né, em direções opostas e tudo mais. Então, o surpreendente dessa nossa conversa aqui hoje é a percepção de que o Sol ele é protagonista também nessas questões ligadas aos sismos.